conflitos e as guerras estão entre as principais causas da fome no mundo. Hoje, mais de 673 milhões de pessoas convivem com este problema, o que representa cerca de 8,2% da população global, segundo dados de 2024. Essa condição, também chamada de insegurança alimentar severa, teve uma queda em comparação com os anos anteriores, mas ainda é um problema significativo, informa as Nações Unidas. A revolta da fome é o nosso tema de hoje. Recados e relatos. Recados e relatos. À volta da fogueira eu poder sentar. Venha singular à luz do luar e ouvir as melhores histórias, poesias, radionovelas e muita música para relaxar. Ouvir contar contos de Xangri-Lá e todas as estrelas lá do céu somar. Aqui você encontra um passado transformado no presente. Recados e relatos. Recados e relatos. Caríssimos amigos, com muito prazer recebo-vos nesta carruagem puxada por mim, André Bernardo, e juntos vamos conviver, relaxar a nossa mente e descansar o nosso corpo. A nossa viagem de aproximadamente 35 minutos tem como objetivo trazer o passado para relembrar os bons tempos que nunca se apagam. Vamos juntar a melodia e as histórias e viver um sonho acordado. Relaxe comigo. Vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje e que sejamos abençoados pela sua graça. Oremos. Senhor, obrigado por mais este dia. Obrigado pelos pequenos e grandes dons que a tua bondade colocou em nosso caminho a cada dia e a cada instante desta jornada. Obrigado pela luz, pelo alimento, pela água, pelo trabalho. Obrigado por este teto. Obrigado pela beleza de tuas criaturas, pelo milagre da vida, pela inocência das crianças, pelo gesto amigo, pelo amor. Obrigado pela surpresa de tua presença em cada ser. Obrigado por teu amor que nos sustenta e protege, pelo teu perdão que nos faz crescer. Obrigado pela alegria de termos sido úteis, ter servido à humanidade, aos que nos cercam. Que amanhã sejamos melhores. Queremos, antes de adormecer, perdoar e abençoar a quem nos magoou neste dia. Abençoa, Senhor, o nosso descanso, os nossos corpos, os nossos familiares e amigos. Abençoa desde já o nosso amanhã. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus.
Amém. Tema do dia: a revolta da fome. A fome no mundo afeta hoje 673 milhões de pessoas. Apesar da redução, a fome ainda afeta uma parcela considerável da população mundial. E o progresso no combate à fome tem sido desigual entre as regiões. A África, por exemplo, continua sendo a região com maior proporção de pessoas que enfrentam a fome, enquanto a América Latina tem apresentado avanços significativos, como o caso do Brasil. A fome é caracterizada pela falta de nutrientes essenciais para a manutenção do organismo e é causada por diversos fatores, como a pobreza, as desigualdades sociais, as crises econômicas, os conflitos e guerras civis e internacionais, além de ser intensificada pela crise climática e fenômenos como secas severas e inundações. As consequências da fome no mundo vão desde a subnutrição até a morte por desnutrição nos casos de maior gravidade. Condições climáticas e fenômenos naturais como as mudanças climáticas, inundações e secas severas podem também causar ou agravar a fome no mundo. A fome pode ser classificada em aguda, temporária, crônica, duradoura e oculta falta de nutrientes fundamentais. A África e a Ásia são os continentes que concentram a maior parcela da população faminta do mundo. A desnutrição é a principal consequência da fome, podendo levar ao aparecimento de doenças correlatas e até a morte. O que é a fome?
Só quem vive e quem já viveu esta calamidade saberá responder por esta pergunta, que chega até a arrepiar o corpo e traz-me memórias antigas que enchem os meus olhos de lágrimas. Eu vou contar a minha história sobre a experiência que já passei na infância sobre a fome. Antecipadamente quero pedir desculpas se por acaso eu venha a me emocionar com este relato. No princípio éramos 7 irmãos, que incluindo os meus pais, faziam um total de 10 pessoas lá em casa. Meu pai, como contabilista de profissão, trabalhava para o Banco Nacional de Angola, na cidade de Luanda. Minha mãe, doméstica, tinha como tarefa cuidar de nós em tudo. Não havia falta de nada em casa. Do pequeno almoço, lanche, jantar e ceia, estava tudo providenciado. Estudávamos numa das melhores escolas de Luanda, a Angola, que ficava pelos lados dos combatentes. Só para referenciar que estou a falar sobre uma história anos antes da independência de Angola, que foi em 11 de novembro de 1975. Nesta altura, vivíamos no bairro Prenda. Tínhamos o autocarro escolar que recolhia-nos no ponto habitual entre os lotes do Prenda e nós esperávamos pela recolha debaixo do lote 16. E pelo caminho, a viagem era muito animada porque os guias ensinavam-nos a cantar. Ainda lembro-me do nome do motorista, o Sr. Pereira, e uma das guias que tratávamos por Menina Sucena. Cantávamos várias canções infantil até chegarmos à escola, e assim acontecia também na volta para casa. Era realmente uma maravilha. No final de 1974, mudámos-nos para uma nova casa no bairro Popular, Bloco 20, nas imediações do campo do Atlético de Luanda, hoje Petro Atlético. Estávamos mais próximo ao campo do Cubasa. Tenho memórias de muitas lendas de futebol angolano que jogaram pelo Atlético, como o guarda-redes Tozé, antes mesmo de sonhar em defender a baliza do Petro Atlético. Nós jogávamos num espaço que havia aí próximo onde ficava a sapataria do Mudo e na lateral do bloco do Sr. Figueira, que tinha o supermercado Tuca. Também lembro-me do Carlos Queiroz, na altura o preparador físico do Petro Atlético. O Zé Manel, guarda-redes do Petro, muito antes do Tozé. Vieira Dias, que vivia no bloco 19 em frente ao bloco onde eu morava. Jesus, um dos grandes jogadores da história de Angola. Mané, do bairro Popular junto à famosa Praça do Bairro Popular. Paulão da Madame Berma e muitos que não me venham na memória. Tudo isto já foi depois do ano 1975. Tudo mudou quando meu pai foi transferido para a província de Malange. Numa das agências do Banco Nacional de Angola. A família aumentou de 8 filhos. Passamos da 12. Mas anos antes morreu uma irmã na altura com 3 anos de idade. Passamos a 11 filhos
com um agregado de 13 pessoas em casa, incluindo os meus pais. A partir daí, as dificuldades começaram. O salário que o meu pai recebia já não chegava para as despesas de casa. Nesta altura, os meus 2 manos já tinham deixado a casa, estavam a cumprir o serviço militar, que era obrigatório, e estavam distantes de nós em outras províncias. Meu pai tinha uma nova família e tinha de repartir o dinheiro. Mas, por sorte, tínhamos a ajuda da minha irmã mais velha, que, embora na altura já tinha a sua família, mesmo assim ajudava com bens de primeira necessidade. Minha mãe saía de manhã por volta das 4 horas, percorrendo mais de 30 quilômetros a pé, para no final do dia voltar com uma cesta grande na cabeça, cheia de produtos do campo, como mandioca, batata doce, inhame, tomate e folhas verdes para acompanhar o conduto. Nesta altura, a fome já estava a apertar. Deixámos de ter 3 refeições, reduzida a uma apenas, que era o jantar. Assim que levantávamos logo pela manhã, fazíamos a higiene corporal e nos preparávamos para ir à escola. No meio do dia, depois de terminar a aula, quando regressávamos para casa, não tínhamos nada para comer. Morávamos no 2º andar do prédio e pela varanda conseguíamos observar os vizinhos do resto do chão fazendo grelhados para o almoço. E a fumaça subia ao nosso encontro, penetrando nas narinas. Ali ficávamos nos olhando com aquele roncar do estômago. Eu olhava para os meus irmãos mais pequeninos e sentia a fome deles no meu estômago, sem saber o que fazer. Eles eram tão crianças para aguentar o dia inteiro sem comida. Não tínhamos dinheiro para comprar o mínimo para comer. Eu chorava por dentro de raiva, mas tinha de disfarçar para não incentivar os meus irmãos a fazerem o mesmo. E dizia assim para eles: quando a mamãe chegar, vamos comer um funge com quizaca. E eles ficavam ansiosos com a promessa do funge, que chegaria só ao anoitecer. E pela varanda da cozinha conseguíamos controlar a chegada da nossa mãe. Conseguíamos controlá-la à distância. Isto já por volta das 5:30 da tarde. Assim que víamos um caminhão estacionar vindo de Cangandala, corríamos ao encontro dela para ajudar com os sacos de fuba, mandioca, batata, hortaliças, legumes e até peixe do rio Kwanza. Só para lembrar que Cangandala é um município da província de Malanje, em Angola. É lá onde encontramos a palanca negra gigante, uma espécie de antílope que só existe em Angola. Um símbolo valioso da nossa riqueza. Pois então, a partir daquele momento em que a mãe chegava, tínhamos o jantar garantido. Os dias foram passando e a rotina era a mesma. Foi assim que conheci o cota Carlos da Cruz, Carlitos, que estava em missão de trabalho na província como militar colocado na logística. Ficamos amigos e ele ganhou a minha confiança. Havia coisas que ele não podia fazer durante a hora de trabalho e pedia-me para ajudá-lo, e eu estava sempre disponível. Assim, no final do dia ganhava uma cesta básica que incluía latarias diversas, arroz, açúcar, feijão, óleo, etc. Daí consegui trazer de volta as 2 refeições que estavam em falta lá em casa, que era o pequeno almoço e o almoço.
comecei a sentir a responsabilidade em cooperar com a minha mãe, ajudando na logística da casa. Aproveito para mandar um abraço bem apertado para o Carlitos, em Benguela, e dizer que jamais serás esquecido. Pois então, a pergunta "o que é a fome?" nos traz um passado difícil de querer recordar e querer contar, porque a fome é uma ferida invisível nos olhos de quem não quer enxergar. Invisível para quem ignora, porque não sente pelo faminto. A fome é definida pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura como a dor ou desconforto que decorre do consumo insuficiente de nutrientes responsáveis pelo fornecimento de energia ao corpo humano. Ela é compreendida também como um fenômeno que acomete uma parte da sociedade e tem as suas causas associadas às questões econômicas, sociais, políticas e de organização especial, além de apresentar dimensões naturais relacionadas ao clima e aos recursos naturais. Causas da fome no mundo. A desigualdade socioeconômica é uma das principais causas da fome. Esse aspecto é característico do sistema econômico vigente em praticamente todos os países, sendo marcado pela enorme discrepância entre a renda e a qualidade de vida da parcela mais abastada da população e da parcela mais pobre, que forma um grupo maior de pessoas. Associada às desigualdades socioeconômicas está a pobreza e a insegurança alimentar em todos os níveis, sendo a fome considerada insegurança alimentar severa. Além da má distribuição da renda, a distribuição desigual de alimentos pelo mundo faz com que haja escassez em muitas áreas. Soma-se a isso outras questões como o desperdício e o modelo de produção agroexportador vigente em diversos países, os quais enviam boa parte do que é cultivado para o processamento em outros territórios, que, em alguns casos, destinarão esses produtos a outros fins que não a alimentação direta, produção de óleos e ração animal, por exemplo. Crises políticas, econômicas e sanitárias, como pandemias, também aprofundam os problemas sociais que são responsáveis por ampliar o número de pessoas em situação de insegurança alimentar grave, como a redução de renda e do poder de compra da população e o desemprego. As guerras civis, até mesmo conflitos internacionais, estão também na causa da fome, direta ou indiretamente, como na destruição de áreas plantadas e das infraestruturas produtivas, na flutuação de preços dos alimentos internacionalmente, no impedimento dos fluxos de comércio internacional, dentre os outros fatores, de acordo com o Índice Global da Fome. Os conflitos foram e continuam sendo os principais causadores da fome no mundo. A concentração de terras e de recursos naturais e o manejo impróprio desses recursos podem também ocasionar ou aprofundar a fome no mundo. Esses são apenas alguns dos motivos que estão por detrás da fome no mundo atual, existindo diversos outros que nos auxiliam a entender a origem do fenômeno.
É importante ressaltar que a fome não é causada somente por fatores antrópicos. Existem fenômenos e condições naturais que também resultam na escassez de alimentos e ampliam o problema. Dentre eles, citamos os seguintes: mudanças climáticas, climas áridos com baixa disponibilidade hídrica, secas severas marcadas por períodos longos de estiagem, praga nas lavouras e doenças que acometem plantas e animais, ocorrência de tornados, furacões, terremotos, tsunamis e inundações. A revolta da fome refere-se a um tipo de protesto popular desencadeado pela escassez de alimentos e pelo aumento de preços, frequentemente levado a ações como saques de armazéns e tumultos. Estas revoltas são frequentemente causadas por crises econômicas, más colheitas ou políticas governamentais inadequadas que levam à fome e à instabilidade social. Elas refletem a frustração da população com a falta de acesso a bens básicos e a percepção de injustiça social. O que é que isso causa? Escassez de alimentos. A falta de alimentos, seja por más colheitas, conflitos ou outras razões, é a causa mais óbvia. Aumento de preços. O aumento dos preços dos alimentos, especialmente dos bens da primeira necessidade, torna-os inacessíveis para grande parte da população, levando à revolta. Desigualdade social. A desigualdade na distribuição de recursos e oportunidades pode exacerbar a fome e a pobreza, tornando algumas áreas mais vulneráveis à revolta. Crises econômicas como hiperinflação ou desvalorização da moeda podem levar a aumentos drásticos de preços e a escassez de alimentos, desencadeando revoltas. Políticas governamentais inadequadas. Políticas públicas ineficazes ou injustas podem contribuir para a crise alimentar e a insatisfação popular, levando a protestos. As revoltas da fome podem levar à instabilidade social, como tumultos, saques e confrontos com as autoridades. Violência e conflitos. Em casos extremos, as revoltas podem levar à violência e confrontos armados. As revoltas podem ter consequências profundas, incluindo mudanças políticas, queda de governos, mudanças de regime, novas constituições, transformações sociais, alterações nas relações sociais, maior conscientização sobre direitos e deveres, novas formas de organização social. Dentro de alguns meses será lançada uma obra que já está na reta final, escrita por mim, André Bernardo, e pela Rebeca Bernardino, com o título A Pressão de uma Nação sobre o Presidente. Um livro que vem fazer um reparo sobre as dificuldades que uma nação enfrenta e mostrar aonde está a falha, e também vem corrigir aspectos do nepotismo e ampliar a visão do cidadão no amor à pátria, podendo educar a falta de civismo, que hoje ainda é um caso frequente no seio da população ao redor do mundo. Portanto, fiquem atentos para adquirirem esta obra. Vou anunciar aqui no Recados e Relatos assim que estiver pronta. Vamos fechar o nosso tema, a revolta da fome, com alguns capítulos da Bíblia que são extremamente importantes para que possamos entender melhor o que é a fome e como devemos ser para com o próximo, a compaixão e o amor à vida.
A fome é uma sensação fisiológica que indica a necessidade do corpo por alimento para obter energia e nutrientes essenciais ao funcionamento adequado. É uma resposta do organismo à falta de comida, impulsionando a busca por alimentos para satisfazer as necessidades básicas do corpo. Mateus capítulo 25, 35-40 descreve o julgamento final, onde as boas ações para com os necessitados são consideradas como feitas para o próprio Cristo. As pessoas justas são elogiadas por alimentarem os famintos, darem de beber aos sedentos, hospedarem os estrangeiros, vestirem os nus, cuidarem dos doentes e visitarem os presos. Quando perguntam quando fizeram isso ao Senhor, Ele responde que, ao fazê-lo aos menores dos seus irmãos, fizeram a Ele. Assim diz o Senhor: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste-me ver. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Nessas palavras de Cristo, aprendemos que podemos expressar nosso amor a Deus, amando e servindo as pessoas ao nosso redor. Nossos atos de amor em relação ao próximo podem nos ajudar a sentir a alegria e a paz que buscamos em Jesus. Esses detalhes nos ensinam que nossa preparação espiritual é algo pessoal e intransferível. Ninguém pode viver nossa fé por nós. Cada pessoa é responsável por buscar seu próprio relacionamento com Deus. Essa preparação inclui obediência, fé e vida de acordo com a vontade de Deus. Este foi o nosso tema do dia: a revolta da fome. Poesias. A fome todo dia é aviso nas periferias das nossas cidades da pobreza de um povo esquecido que ainda não estamos na modernidade. A criminalidade só aumenta, a segurança não vale. O cidadão vive na sarjenta e o bandido pela cidade, levando o pânico às ruas protegidas a todas as brechas de estatutos covardes. Ainda não estamos na modernidade. As doenças se espalham, afetando muita gente que, por pobreza, não se salvam. A esperança de um sistema de saúde doente por causa das causas das corrupções que assolam nossas dura realidade, nossos dinheiros ministrados por barões. Ainda não estamos na modernidade. Mas meu país tem futebol, belas praias de muitas felicidades e muitos dias de sol. Mas esta não é a minha realidade. Moro no sertão e meu passatempo é estudo e trabalho para fugir da pobreza
dessa vida nunca saio. A distância não importa. Ainda moro numa pequena cidade para me ver abrir as portas e tirar minha família dessa triste realidade. Anderson Mateus. Aqui termina a nossa viagem. Desejo para todos vocês continuação de um dia abençoado. Fiquem na paz de Deus. Abraços.